Bom, então agora, para fazer os nossos testes, né, nós vamos fazer o seguinte. Eu peguei aqui uma receita, eu coloquei aqui uma receita fictícia aqui, né, e coloquei ela de toda desorganizada. Eu não botei numeração de ordem aqui e coloquei assim a medicação. é, Começa com a medicação do almoço, depois vai pela medicação da manhã, vai emenda com uma medicação da noite aqui, né? Mas não está especificando que é à noite. Enfim, eu coloquei uma receita aqui, uma prescrição, né? E eu vou pedir pro nosso assistente ele reorganizar essa receita aqui, né? Para ele reescrever essa receita, né? E aí a gente espera que ele siga as orientações e coloque a receita da forma como a gente eh, orientou, né? E eu coloquei essas duas medicações em destaque aqui, porque nós vamos testar. Existe uma interação medicamentosa entre essas duas medicações, né? Então, o uso do omeprazol ele pode inibir a ação do clopidogrel. Então, um paciente que faz uso dessas duas medicações concomitantemente, ele pode achar que está sendo protegido com relação a um evento trombótico, né? E não está, né? Isso e até a questão do omeprazol de uso contínuo é questionável por muita gente, se a eficácia desse tipo de conduta, mas é muito comum, né? Então, estou colocando aqui uma coisa que você pode se deparar aí no dia a dia, né? Então, vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu vou copiar isso aqui, tá? Nós vamos lá no nosso assistente. Eu vou escrever assim, ó, reescreva esta. Não, reescreva a receita a seguir. Dois pontos e vou colar, né? E ver como que ele vai se comportar. Ficando na base de conhecimento, seguindo as orientações sobre prescrições que você forneceu, aqui está a reescrita da prescrição em formato padronizado. Uso oral, omeprazol, né? Colocou omeprazol, a losartana, depois veio o glifage, o clopidogrel e terminou com a simvastatina da forma ali como a gente espera, né? Então vamos colocar aqui copiar, vamos aqui, testes, vou colocar aqui embaixo para a gente ver como é que ficou. Essa parte a gente vai ter que tirar, né? Que ele insiste em colocar, enfim, né? Que uso oral, pronto. Então, temos aqui a prescrição. Agora, eu vou perguntar para o nosso assistente se há interação medicamentosa entre essas medicações, né? Então, eu vou botar assim, ó, existe interação medicamentosa, medicamentosa entre os medicamentos? Vamos ver o que que ele vai dizer. Está processando, buscando na web, né? Informação ele não tem ali nos arquivos. Sim, existem potenciais interações medicamentosas entre os fármacos prescritos. As principais incluem omeprazol e clopidogrel. Olha aí, o primeiro que ele colocou, né? O omeprazol pode reduzir a eficácia do clopidogrel, diminuindo sua ação antiplaquetária e aumentando o risco de eventos cardiovasculares, né? Então, ele coloca a fonte aqui, ó, Guia de Interações Medicamentosas da Universidade Federal de Goiás, se eu não acredito que seja Goiás, né? Losartana e hidroclorotiazida. Embora essa combinação seja comum no tratamento da hipertensão, é importante monitorar os níveis de potássio, pois pode ocorrer hipocalemia devido à ação diurética da hidroclorotiazida. Não é bem uma interação, mas ele coloca a observação ali, né, que vem dessa fonte aqui, ó. Simvastatina e clopidogrel. O uso concomitante pode aumentar o risco de hemorragia devido ao efeito antiplaquetário do clopidogrel. Metformina e hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida pode elevar os níveis de glicemia, potencialmente reduzindo o efeito hipoglicemiante da metformina, né? E ele coloca aqui a fonte da informação. É essencial monitorar os pacientes para sinais de interações adversas e ajustar as doses conforme necessário.
A avaliação clínica contínua e exames laboratoriais periódicos são recomendados para garantir a segurança e eficácia do tratamento. E aí coloca a fonte da informação aqui, se a gente quiser, a gente pode ver por aqui o resumo aqui da fonte das informações, né? Então, percebemos que ele está, assim, se comportando da forma como a gente orientou, né? Então, vamos fazer outro tipo de teste. Agora, nós vamos fazer algumas perguntas sobre algumas medicações, né? Vamos deixar aqui em tela cheia para ficar melhor. E aí, vamos supor que você está atendendo um paciente, ele informou que tomou uma medicação, você não lembra exatamente para que é aquela medicação, ou talvez nunca tenha visto, então você vai perguntar para o seu assistente, né? Qual a indicação do medicamento Cymbalta? Interrogação. Vamos ver o que ele vai dizer. Buscando na base de conhecimento, buscando na web. Cymbalta, cloridrato de duloxetina, é indicado para o tratamento de diversas condições, incluindo aí, transtorno depressivo maior, dor neuropática, fibromialgia, né? Estado de dor crônica. E você vê que ele coloca as fontes de informação aqui, ó. Drogaria Raia, doutor consulta, né? Aqui, consulta remédios. E a gente pediu ali que, se possível, ele pegue a bula oficial. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível, porque tem uma série de condições para que lá por trás, servidor, acesso a banco de dados, essas coisas aconteçam, né? E pediu como fonte alternativa ali o consulta remédios e outras fontes, né, que pudessem ser confiáveis. Então ele coloca aqui para você avaliar, decidir se a fonte é confiável ou não, e você pode, inclusive, assim, pedir para que ele utilize somente uma fonte de informação, que é aquela que você queria, né? Então vamos botar, por exemplo, assim, né? Responda utilizando somente o consulta remédios como fonte de informação. Então, a gente pediu para ele só usar como fonte de informação o Consulta Remédio. Conforme a bula disponível no site Consulta Remédios, Cymbalta é indicado para transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade, dor neuropática, fibromialgia, dor crônica musculoesquelética, né? E colocou aqui a fonte, né? Se a gente clicar, ele vai lá para o site, né? Vamos sair aqui, consulta remédios, vamos fechar aqui e voltar para o nosso chat GPT aqui. Pronto, deixa eu botar aqui. Pronto, voltamos. Então, a gente vê aí que ele está trazendo as informações como a gente queria. Aqui no caso seria melhor se ele utilizasse só o consulta remédios como a gente pediu, né? Mas ele faz a pesquisa na web, tem as respostas e ele traz colocando a fonte de informação. Então, já ajuda bastante aí para a gente saber de onde ele tirou essas informações, né? Pessoal, antes de passar para o próximo medicamento, só vou falar uma coisa aqui para vocês que eu quase esqueci de falar, né? De mencionar. Vocês estão vendo que tem aqui, quando ele coloca a fonte, tem um número aqui, ó, mais 12, mais 8 e aí aparece essa tabelinha aqui com mais setinhas e aqui, ó, 1 de 13. Isso daqui são as fontes. Então, ele encontrou em 13 fontes diferentes que a duloxetina ela é utilizada para o transtorno depressivo maior. E aí ele coloca as fontes aqui, ó. Então, ele colocou a primeira que é o Doutor Consulta, mas ele achou também na Drogazil, na Wikipédia, no Consulta Remédios, né, que é o que a gente colocou ali na parte das instruções, né? E ele vai colocando aqui, ó, Araújo, enfim, saúde direta. Então, por exemplo, aqui, como fibromialgia, ele tem 6 fontes aqui, ó, de pesquisa, né? Drogazil, a consulta remédios. Então, só para vocês saberem que tem essa parte aqui que você pode ir avaliando não foi uma fonte de pesquisa só que ele pegou, né? Foram várias, né? E aqui a gente tem um resumo de todas essas fontes ali que ele utilizou, todas as citações aí que ele utilizou para fazer essa pesquisa para trazer o resultado para a gente, tá? Então, só isso que eu queria botar ali para vocês, né?
que é importante ser falado também, né? E agora vamos testar outra medicação. Tá, então vamos fazer um outro teste. Deixa eu botar aqui num novo chat. Vou perguntar assim, ó, de forma direta, até um pouquinho rude, para que serve o Xarelto? Botar direto assim, vamos ver o que que ele vai dizer, buscando na base de conhecimento, buscando na web. Xarelto, rivaroxabana é um anticoagulante oral que inibe diretamente o fator, enfim, ele está explicando aqui, né? Prevenção de AVC, né? Aqui, fonte, né? Bayer. Transtorno de trombose, desculpa, tratamento de trombose venosa profunda, TVP, né? Consulta remédio, prevenção de tromboembolismo, enfim, colocou aqui o para que serve essa medicação. Agora eu vou perguntar o seguinte, assim, qual a dose padrão do Xarelto? Vamos ver o que que ele vai dizer, buscando na web. Fez a pesquisa dele lá e trouxe aqui, ó, prevenção de AVC e embolia sistêmica em pacientes com fibrilação atrial não valvular. Dose recomendada 20 miligramas, administrado uma vez ao dia com a refeição da noite, né? Segundo o Medscape aqui. Aí ele fala que pacientes com insuficiência renal, né? A dose deve ser reduzida, enfim. TVP, fase inicial, primeiras 3 semanas, 15 miligramas 2 vezes ao dia. Fase de manutenção, né? Após as 3 semanas, 20 miligramas uma vez ao dia, né? Botou aqui a fonte, ó, xarelto.br. E aí ele vai explicando aqui com relação às dosagens do xarelto, né? Então, a gente vê aí que ele está se comportando como a gente pediu, né? Como a gente auxiliou com relação à, à orientação sobre medicações. Bom, vamos finalizar aqui só com mais uma consulta aqui, né? Vou botar um novo chat aqui, vou botar assim, qual a indicação de Lexapro? Vamos ver o que que ele vai dizer, buscando na web, indicação, aqui ó, segundo lá o consulta remédio, Eurofarma, né? Tratamento e prevenção de recaída ou recorrência de depressão, tratamento de transtorno do pânico, com ou sem agorafobia, enfim, ansiedade generalizada. Ele coloca aqui as indicações, né? Qual a dosagem padrão? Qual a dosagem padrão? Qual a dosagem padrão? Vamos ver o que que ele vai indicar para a gente ali. Fez a pesquisa. O escitalopram, um antidepressivo indicado para diversas, enfim, depressão, dose inicial de 10 miligramas, podendo ser aumentada até 20 conforme a resposta. Transtorno do pânico, iniciar com 5, né, na primeira semana, 10 miligramas posteriormente, a dose para ajustada até o máximo de 20 miligramas por dia. Então, aí ele vai explicando aqui, ó, importante considerar a resposta terapêutica, enfim, né? E aí a gente pode até terminar assim, ó, prescreva Lexapro 10 miligramas por 60 dias. 60 dias. Vamos ver como é que ele vai colocar. Uso oral, Lexapro, escitalopram, comprimidos 10 miligramas, 60 comprimidos, né? Então ele já fez todo o cálculo direitinho aqui, ó, colocou o Lexapro, botou aqui a medicação, o princípio ativo, né? Entre parênteses, e ele nem colocou aquele texto inicial aqui e o final, né? Que a gente sempre questionava ali, da questão de ter o texto e atrapalhar, né? Ele não colocou dessa vez, né? Então vamos ver até aqui no nosso testes aqui, tirar aqui e botar, tá aqui a prescrição. Tomar um comprimido ao dia, preferencialmente pela manhã, por 60 dias. Pronto, temos aqui a nossa prescrição da medicação após fazer uma avaliação aqui. Tudo certo.